Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Vou chegando, Vitor Martins na área nessa sexta-feira. Se você vir na sexta-feira, a data em si hoje é importante, porque nesse dia há 10 anos o Brasil vencia a última corrida na Fórmula 1 com Rubens Barrichello, o GP da Itália de 2009. Foi a última vitória do Barrichello e da própria Brown, que viria a se tornar Mercedes no ano seguinte. E todos sabem no que se transformou a Mercedes, principalmente nas mãos de Lewis Hamilton. Mas o fato é que essa marca tão negativa, que por muito tempo a gente achou que jamais aconteceria, porque nos anos 90 principalmente, o automobilismo brasileiro, que era comparável ao futebol em termos de audiência, público, notoriedade na mídia, não havia internet naquela época, muitos achavam que os pilotos brasileiros iriam se perpetuar no automobilismo mundial e na Fórmula 1 pelas dádivas e pela benesse de terem nascido no mesmo país de Ayrton Senna, de Emerson Fittipaldi, de Nelson Piquet. E aí, principalmente a Confederação Brasileira de Automobilismo, imaginou que não necessitaria fazer nenhum trabalho e que só seguindo aqueles passos, várias pessoas, vários pilotos seriam formados nas categorias de base e iriam lá para fora nas categorias externas, Fórmula 3, britânica, que na época era muito forte, e depois seguiriam normalmente o seu fluxo para a Fórmula 1. Esse vídeo é muito mais para falar a respeito desses 10 anos e de um futuro que vai se perdurar agora, porque nós não vemos, de forma geral, nenhum piloto brasileiro chegando para conquistar vitórias no futuro próximo. Nós estamos com dois pilotos, Sérgio Sete Câmara e Pietro Fittipaldi, ali na bica de entrar na Fórmula 1, mas não temos nenhuma garantia e certeza de que isso vai acontecer, por exemplo, no ano que vem. Os dois precisam conquistar pontos suficientes para terem a superlicença, e mesmo que conquistem, o Sete Câmara pode conquistar com mais facilidade pela posição que vai obter no campeonato da Fórmula 2. O Pietro vai perder pontos de 3 anos atrás, de quando foi campeão da World Series, mas mesmo que consigam entrar na Fórmula 1, não é nem um pouco possível imaginar que eles hão de ganhar alguma corrida e tirar essa zica, essa marca tão negativa do Brasil, até porque se o Pietro entrar na Fórmula 1, muito provavelmente seria pelas mãos da Haas, e se o Sete Câmara entrar na Fórmula 1, a gente não vê nenhuma outra equipe que não seja Haas ou a própria Williams. Muito difícil acontecer qualquer movimento de pegar um dos pilotos. A gente vê, por exemplo, o Nick De Vries, que vai ser o campeão da Fórmula 2, já indo para a Fórmula E, porque sabe que não vai ter nenhuma vaga disponível no grid, ou pelo menos boa disponível no grid, para a próxima etapa, para a próxima temporada em 2020. Então, o fato é que, se a gente observar o futuro da Fórmula 1, com 3 equipes apenas ganhando corridas, Red Bull, Mercedes e Ferrari, e nenhuma delas tem qualquer intenção de pegar brasileiro para colocar no seu hall de pilotos, a não ser que a Red Bull, por algum momento e alguma obra do acaso, ache algum piloto brasileiro suficientemente bom para colocar no carro do álbum, né? Jamais trocaria o Verstappen, a não ser que o Verstappen se mude para a Ferrari ou para a Mercedes. Não há nenhum prospecto bom de a gente ver que esses 10 anos vão ser rifados do mapa e alguém tire essa marca tão inglória para um país que teve uma série de glórias entre os anos 70 e o começo dos anos 90, com os 8 títulos dos 3 maiores pilotos que tivemos. Rubens Barrichello e Felipe Massa tiveram sua chance de conquistarem títulos, mas o Massa não conseguiu em 2008, conseguiu por alguns segundos, e o Barrichello, quando teve a chance em 2009 com a Brown, acabou perdendo para Jenson Button. E depois de lá para cá, Massa e Barrichello continuaram na Fórmula 1, o Massa seguiu na Ferrari, mas depois daquele episódio da mola, que acabou o atingindo, ele não
obteve mais vitórias na Fórmula 1, foi para a Williams e também não conseguiu fazer da equipe inglesa vencedora. Felipe Nasser também esteve na categoria, andando pela Sauber, jamais conseguiria algo interessante. Então, o prospecto do Brasil no futuro do automobilismo, no futuro da Fórmula 1, é seguir com essa marca por um bom tempo, não apenas por ausência de pilotos, mas porque há também uma ausência muito grande de um trabalho que a CBA mal realiza aqui no Brasil, quanto mais prospectando pilotos para terem um alto nível no automobilismo internacional, seja na Fórmula 1, na Indy. As iniciativas que são feitas, como por exemplo do Matheus Leist de correr na Indy, são meramente fruto do seu trabalho, dos seus patrocinadores pessoais. Não há realmente nenhuma ação que a confederação, que a entidade faça de programas para que isso volte a acontecer. Justamente pelo que eu falei, porque ela achou que estava em berço esplêndido, como diz o hino, e uma safra enorme de pilotos que aconteceu nos anos 90 seria repetida por osmose, basicamente, para as décadas de 2000 e a década atual. Mesmo que Sete Câmara, Fittipaldi, Caio Collet. O Caio Collet tem um futuro mais promissor, mas ele vai pelas mãos da Renault, né? Muito provavelmente siga esses passos. Só que a gente não sabe o que vai ser da Renault, se a Renault vai continuar na Fórmula 1, há essa dúvida ali intramuros dos franceses, e mesmo se continuar na Fórmula 1, a gente sabe o trabalho que a Renault tem feito, que não é dos melhores, não produz carros bons. Ricciardo e Hülkenberg não conseguiram fazer desse carro um carro vencedor, o Hülkenberg está caindo fora. Lá no futuro, para 2023 e 2024, eventualmente, se a Renault continuar na Fórmula 1 e com uma outra concepção e uma outra chefia, o que significa Cyril Abiteboul fora da equipe, quem sabe a Renault, com o investimento que tem, coloque Caio Collet, por exemplo, lá para correr e aí tente algo e prossiga com o seu rumo de vitórias de Renault e dê ao Brasil alguma vitória a longo prazo. Então, a gente está falando de 2023, 2024, com uma eventualidade de a Renault voltar a ser o que era, por exemplo, nos anos 2005, 2006, 2008, 2009, quando o Alonso conseguiu as últimas vitórias da equipe. Então, é uma marca de 10 anos que vai ser 11, 12, 13, muito dificilmente. Isso vai mudar daqui a um futuro a curto e médio prazo. É uma marca que tende a ser, basicamente, se a gente for olhar agora os números, quase infinita. É isso. Queria que vocês comentassem a respeito do Brasil na Fórmula 1, o que vislumbramos de pilotos e possibilidades para os brasileiros a longo, médio e curto prazo. Valeu, gente. Bom final de semana a todos. Semana que vem tem Paddock GP, como sempre. E tem a volta do briefing para falar tudo a respeito do GP de Singapura, tanto no sábado quanto no domingo. Inscrevam-se no canal, aquela coisa de sempre, dê um joinha, like e tudo mais. Tchau!